Tô bem. E aí, vamos para a nossa previsão do tempo? Como que tá o tempo Ah, aí? do jeito que eu gosto. Calor de dia, friozinho à noite, de manhã aquela brisinha assim, bem geladinha, tá maravilhoso, tá do jeito que eu gosto. Agora eu não posso nem reclamar. Não, tá bom, do jeito que tá. Mas eu tô sabendo que tá vindo uma frente fria aí para a região sul e sudeste para preparar o casaco aí. Tá. Aqui também tá a mesma coisa, viu? Tá aquele calorzinho durante o dia, não é muito aquele calor, e à noite aquele friozinho, assim, de leve. Ah, Mesma eu coisa. gosto desse. Eu gosto quando tá outono, assim, eu não gosto de frio extremo. Gostava mais quando eu era mais nova. Hoje em dia eu já não gosto tanto. Mas e calor demais, tem feito muito calor, né? A gente que mora aqui no interior sofre, viu? Aqui faz muito calor. Então tá do jeitinho que eu gosto, que fique assim por um tempo. É, é isso mesmo. E hoje a gente vai falar sobre. Nós vamos falar dos signos, né? É, Perguntas e respostas aí, deixar claro para o pessoal, data de nascimento completa, não precisa do nome completo, e a pergunta, tá? Mas a gente só vai responder se tiver os 100 likes. isso, Cada isso 100 likes, mesmo. duas perguntas. Isso mesmo. Deixa o Vamos. like aí, gente. Só explicar porque tem gente que não sabe. Quem não deu like, não sabe como dar, bate na tela duas vezes aí, na tela do seu celular, ó. Uma, duas. A hora que você bate, aparece um joinha, quer dizer que você deu o like. Quem já fez isso, ok, não tem como fazer duas vezes, tá? Então, a cada 100 likes que tiver na nossa live, estou acompanhando aqui, a gente vai pegar duas perguntas de vocês para responder. Então, bora dar like aí, né? Ao vivo, né, André? Porque o pessoal assiste depois, às vezes, e aí não tem como. Algumas pessoas eu até consegui entrar, dar uma respondida para aliviar o coração, mas eu não consigo fazer sempre, é muito corrido o dia a dia. Então, hoje nós vamos falar aí da Virgínia, que participou aí da questão aí CPI? das bets, da CPI das bets, né? Vamos falar do Papa Robert Prevost, que entrou aí no dia 8 de maio, foi escolhido super rapidamente, vamos dar um panorama aí. E vamos falar também sobre a situação, de como fica a situação de Carla Zambelli, né? E para o pessoal ficar aí na live para escutar, tem bastante recado essa semana, movimentada essa semana, André. E é isso, vamos lá, então. Vamos lá. Tá faltando quatro pessoas para dar like, hein? Quatro pessoas não deram. Tô de olho aí. Vamos aumentar esses likes, gente. Vamos aumentar. É, Às vezes a pessoa está dirigindo, André, está ouvindo e está dirigindo. A gente é, espera. a A gente hora que espera. para o carro com segurança, aí você dá like, tá bom? Eu É, queria começar com uma frase. Eu gosto muito de algumas coisas que tem na Bíblia, André, e eu queria começar falando sobre Isaías 48, 22, tá? Aos ímpios e perversos não há paz alguma. Então, se você acha que você vai fazer maldade ou coisas assim e você vai ter paz, não vai, gente, não vai ter paz, tá bom? Então, aos ímpios e perversos, não há paz alguma. Final de semana, essa semana, a gente está com uma semana que era para ser mais calma, né, André? Mas vamos começar falando que está super agitada essa semana. É, não à toa, Marte está em Leão, então a gente precisa falar que tudo que rege Leão, o sol, o brilho, ele ilumina palco, celebridade, qualquer coisa, qualquer pessoa que seja líder. Para você ter ideia de como é forte Marte em Leão, o primeiro dia de Marte em Leão foi o dia que o Papa morreu. Para você ter ideia de como é, né? E essa semana, né, nesse contexto, ontem a gente teve aí o falecimento do Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai, né? Acho que por 5 anos, se eu não me engano, e do Divaldo Franco, que uma das maiores referências no espiritismo brasileiro, né? Ele também se foi ontem, que era dia de Nossa Senhora de Fátima. Não sei se as pessoas sabem,
mas Nossa Senhora é uma só, a mãe de Jesus, e aí se comemora as aparições, né? E ontem se comemorava a aparição em Fátima, tá? Ainda tem essa semana a CPI das Bets, olha, não tá parando, né? CPI das Bets, chamaram logo a Virgínia de cara, hoje foi o Rico Melquiades, vão chamar outros influencers, então a gente ainda vai ver muito, né? Julgamento do P. Diddy ou Sean Combs, ele mudou de nome toda hora, então a gente meio que não sabe, que é o Puff Daddy, né? Que está movimentado também, a ex-mulher grávida de 8 meses está lá, falou por 5 horas, ia falar hoje de novo. Kim Kardashian também teve que dar esclarecimento lá em Paris. Você vê, todo mundo da celebridade, e essa semana a gente ainda vai ver mais, até a semana que vem. Essa lua em Escorpião que aconteceu na segunda-feira ativaram várias questões aí no mundo da celebridade. Vamos ser nesse cenário, né? Em questão aí, por exemplo, tá, do que aconteceu aí nessa CPI das bets, eu queria trazer o pessoal um pouquinho aí para reflexão do que está acontecendo, né? Julgamento, depoimento, escândalo. Só que a gente não pode esquecer que essa CPI, eu fosse comparar hoje, falaria, não sei se o pessoal sabe, mas em Roma se chamava Pão e Circo. Você já ouviu falar? Todo esse circo de CPI de bet, de um monte de influencer, vamos mostrar aqui, mas a realidade, será que não é para esconder o real problema? Por exemplo, a questão do escândalo do INSS, que ficou na gaveta aí, nossa, todo mundo, tá? CPI de bet, Virgínia, não sei o quê. Gente, eu já posso falar, assim, que essa CPI, ela meio que vai dar em nada, vamos falar a verdade, né, André? Uhum. É muito do pão e circo, muita palhaçada. Ontem eu vi algumas partes, foi inevitável, né? Você entrava na internet, né? E aquela palhaçada, ela se fazendo de menininha, todo mundo sabe quem é a Virgínia aí, quem segue, né? Mas ela já está colhendo aí os louros, né? Se eu não me engano, perdeu 300 mil seguidores. Eu acho que é muita coisa, porque no meu Instagram, aliás, se vocês quiserem ir lá, dar like, tá? Lunique Astrologia, eu não tenho 1.000 seguidores, André. Para mim, eles são os mais especiais. Imagina você perder 300 mil. E que venham para a gente, né, André? Vem para cá, vem É. para a gente aqui, Mas para Jesus. ela, eu acho que não faz diferença, não. A mulher tem 50 milhões, né? 300 mil são 3 seguidores para a gente, né? Tipo isso. Realmente, para ela não faz muita diferença. Mas, André, é significativo, porque para você ver, teve gente que falou: opa, aqui não é lugar, né? Então tem alguma coisa errada. Né? É uma coisa para pensar. Ela É, pode ter perdido, mas ela pode ter ganho muito, né? Não dá para é. saber aí, né? Então, vamos lá. Também queria dar um outro recado. O Insta é Lunique Astrologia. Pessoal, vamos dar like aí, 100 likes, vamos responder perguntas, tá bom? Já tem 103 pessoas assistindo. Se tivesse 100 likes, a Paula ia pegar 2 perguntas agora, mas só tem 44, gente. Vamos apertar o like aí para responder pergunta de vocês. Cris, é Lunique Astrologia, Lunic mudo. Eu Lunique de escrevi lua. aqui nos comentários, tá aparecendo aí. Coloquei Ótimo, agora. obrigada, André. Semana passada eu fiz uma live, foi um pouquinho movimentada. Gente, eu recebi muitas críticas e eu não falei mal de ninguém, não falei nada, eu só estava lendo o mapa, que é isso que eu faço, tá bom? E eu recebi algumas críticas, coisas assim que uma mulher não deveria ouvir da outra, tá? Eu não quero falar em questão o que é, mas foi muito chato, André. Vamos pensar aí. Eu entendo que eu recebi o milagre da vida e eu estou tentando viver o meu propósito, fazer o que eu gosto, e é o que me faz brilhar, é fazer mapa astral. E o que faz você brilhar? Vamos pensar?
O que faz você brilhar é ir lá no YouTube de uma pessoa que você não gosta e criticar ou falar alguma coisa dolorida para outra. Será que é isso que te faz brilhar? Veja o que você tem aí por dentro, tá? Porque realmente não deve ser coisa boa. Vamos se cuidar? Então, eu queria dar esse recado, né? Para a pessoa se cuidar, ela merece amor como todo mundo, tá bom? Vamos às previsões, então, recados dados, a minha revolta, né? Sabe o que eu acho que acontece hoje em dia? Pessoas que eu falo assim em geral, não 100%, infelizmente, elas colocam a política na frente de tudo, é tudo. É a política na frente do filho, da mãe. E se uma pessoa fala uma coisa que você não gostaria de ouvir, né, contra o que você pensa politicamente, nossa, você não presta, você é não sei quem, não sei quem. Então, a política ela é importante, gente, né? É importante, só que a gente não pode colocar a política na frente de tudo. Primeiro vem o respeito pelo ser humano, independente se você conhece ou não a pessoa, né? Deixa a política em Exatamente. segundo lugar. E aí, eu fazendo as lives aqui, há mais de 5 anos, eu vejo, né? Que as pessoas elas colocam política na frente de tudo. Não, política é importante, mas política tem que estar em segundo plano. Primeiro é você, sua família, respeitar o próximo, isso é prioridade. Deixa a política em segundo plano, viu? Acho que vale para muita gente isso, né? Para Então, muita dá gente, gente, resultado. enquanto tá todo mundo brigando, a história do pão e circo, tá todo mundo lá, é, eles estão nem aí, gente. Eles estão lá todos almoçando junto, conversando, enquanto você está aí se matando com familiar, com tudo, por causa de É, política. Não coloque na frente dele. Olhe, eu olho com um lado mais analítico, eu tento ver sempre o lado bom das pessoas. Então, é um olhar um pouco diferenciado. Eu não acho nada, eu não tenho nada, para falar a verdade, não tenho para vocês, não tenho partido político, não tenho nada. Eu sou uma pessoa que estou aqui falando de mapa, certo? Então, já vamos falar aí, então, dos signos, André. Essa vamos lá. semana, como a gente viu aí com a lua em escorpião, um pouco agitada, essa lua vai dar uma baixada aí no dia 20, que dá uma aliviada aí para o pessoal, que ela fica minguante, ela vai ficar mais quietinha, na verdade, né? Final de semana aí, dia 17, muito agitado. Mercúrio, que é o planeta da comunicação, André, vai entrar em quadratura quando eles estão completamente desentendidos com Marte, que é o deus da guerra. Então, você imagina a comunicação brigando com a guerra, né? Então, nós vamos ter aí brigas, tensões. O que isso pode afetar o mundo, tá? Queda de avião por falha humana ou técnica, não é por pressão atmosférica nem nada disso. Atentado não posso falar, eu acho que não pode. Não. Acidente de trânsito, pessoal correndo muito. Quando tá essa quadratura de Marte, o pessoal fica louco com o carro. É outro cuidado que precisa ter. Muito erro de comunicação, tudo esse final de semana, para você ver como vai estar agitado. São dois planetas que eles, quando se estão aí em guerra, fala de ataque. Então, gente, muito cuidado no final de semana, quem puder se reservar, porque também fala de multidões de público. Signos mais afetados no final de semana: Áries, Gêmeos, Virgem e Capricórnio. Fiquem de olho, se cuidem, porque são signos que podem ser tocados aí no final de semana com briga, com essas coisas. Então, controle, vamos manter aí a serenidade, certo? Então, vamos lá para a previsão para o signo de Áries, primeiramente, tá, André? Com Marte em Leão, o brilho pessoal e a força de atração do ariano, ele aumenta. Então, assim, ele está se sentindo poderoso, mas a impulsividade pode falar mais alto, tomar cuidado, tá bom? E se quiser conquistar algo, vá fundo, só não vai atropelar todo mundo, tá bom? A carta da semana é a mulher. A mulher fala sobre feminino, intuição, acredita na tua intuição, mas vai com calma, tá, Ariana? Não precisa sair atropelando todo mundo. Vamos para o signo de Touro. Para os taurinos, Mercúrio afeta um pouquinho, né? Traz um pouquinho de falta de claridade, de enxergar as coisas.
Decisões importantes devem ser evitadas essa semana pelos taurinos, tá? Deixa para a semana que vem. Essa semana você está de cabeça cheia, deixa para lá, tá? Fortaleça a sua autoestima, e não aceite menos do que você merece. Então, pensa nisso, tá bom, Taurino? A carta da semana é as nuvens, então, realmente, tem alguma coisa aí que não tá claro, que você não tá conseguindo enxergar. Então, deixa para tomar decisões importantes semana que vem, tá bom, Taurino? Vamos para o signo de Gêmeos, para o geminiano. Júpiter está nos seus últimos dias ali no seu signo. Aproveita, agora é o momento para você aproveitar para fazer alguma coisa grandiosa, ousada, expandir a sua vida. É uma semana boa para o geminiano, apesar dele ter que tomar esse cuidado aí no final de semana. Aproveite aí os dias úteis, que eles estão bem positivos, tá bom? A dica é: você tem 1000 ideias, mas você vai ter que escolher uma para levar até o fim, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? A carta da semana é a cruz. É hora de encarar as coisas de frente, tá bom? As coisas com coragem. Tem aí alguma coisinha difícil, mas é para o seu crescimento, tá bom, geminiano? Vamos para o signo de Câncer, tá bom? A lua cheia em Escorpião remexeu aí o canceriano, as emoções aí que profundas do canceriano, que já é bastante, vieram à tona, né? Agora, a Marte em Leão vai mexer com a sua vida financeira e pessoal. Então, dá uma revisada aí na situação financeira, tá? Vai precisar de pulso firme, coração firme e confiar na sua intuição, tá bom? Não ignore elas, não, porque elas, quando vai no profundo, elas falam mais alto. A carta da semana é o trevo, vem aí algum golpe de sorte aí para o canceriano, mesmo o signo não tá tão legal, mas aí vem um golpe de sorte aí. Vamos aproveitar, vai jogar na loteria, canceriano. Vamos para o leonino, para Leão, tá bom? Marte está no seu signo, então, assim, o leonino está em evidência, né? E está querendo essa atração, está querendo esses elogios, está querendo palmas, né? Aí ele vai querer tudo isso, não vai querer crítica. Leonino, é o preço que paga por brilhar, né? Então vai vir crítica, tenha paciência. Não fica se exigindo muito, vai querer palco, mas quem quer palco vai ter que segurar o microfone. Então, seja exemplo, tá bom? A carta da semana é a criança. Então, assim, tenta trazer as coisas com uma leveza, tenta deixar as coisas mais leves, usar da inocência, nem tudo é briga, nem tudo é palco, né? Leva um pouquinho da inocência da criança. Vamos para o signo de Virgem. Virginiano, Saturno está nos últimos graus também, que deixa um pouquinho aí difícil, pressiona o virginiano, já não é de hoje que está difícil. Mas vai ter uma revisão aí em parceria e relacionamento. Então, vai ter que dar uma olhada aí, se você tem sociedade, se você quer fazer uma sociedade, é hora de rever a quantidade de compromisso que você tem com essa pessoa, tá bom? Aprende, né, Virginiano, a dizer não sem ter culpa nenhuma, tá bom? A carta da semana é o barco. Opa! Movimento à vista, as coisas estão acontecendo, a hora que Saturno entrar em Saturno sair do signo de peixes, vai melhorar bastante, tá bom? Vamos para o signo de Libra. O libriano sentindo uma pressão social, uma pressão dos grupos, né? Das redes de amizade, das pessoas próximas. Vai precisar colocar o equilíbrio, firmeza, tá prego na areia aí, né? Você não precisa, o libriano tem mania de agradar todo mundo, você não precisa agradar todo mundo, tá bom? Fale com a tua verdade. A carta da semana, ó, a cobra. A cobra vai falar de falsidade, principalmente com os amigos, que é onde tá pegando no seu signo, tá bom? Então, cuidado aí, o libriano. Vamos para o signo do escorpião. A lua cheia ativou um monte de coisa para os escorpianos, né? Ativou o mais profundo. Então, trouxe aí fechamento emocional e muita transformação, né? Marte em Leão mexe um pouco com a imagem pública. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você mostra para o mundo, porque pode ser entendido tudo errado, tá bom? Então,
Vai ter bastante elogio? Vai ter bastante elogio, mas vai ter bastante cobrança também, tá bom? Você está vivendo uma fênix no momento e renasce sempre, tá bom? A carta da semana é a âncora. A âncora traz estabilidade, coisas boas aí, tá? Mas precisa prender ela, porque senão ela não serve de nada. Bom, precisa jogar ela. Vamos para o signo de Sagitário. A Lua agora vai passar por Sagitário, tá passando no momento, né? Mas Marte em Leão vai ajudar aí a canalizar a energia para criar, para ensinar, para viajar, para expandir, que é tudo que o sagitariano gosta, né? Só cuidado aí, porque a língua, a hora que ativar aí no final de semana, vai estar bem afiadinha. Cuidado com o que você fala. A carta da semana, os pássaros tá falando, trazendo aí conversas importantes que chegam e ouça com atenção e fale com sabedoria. Cuidado com o que você fala, viu, sagitariano? Você pode magoar as pessoas. Tem que falar com sabedoria. Vamos para o signo de Capricórnio. Semana é de bastidor. Tudo que o leonino tá aparecendo, o capricorniano tá no bastidor, tá atrás das coisas, né? Saturno, no grau 29 de peixe, está deixando a mente mais profunda e um pouco confusa, tá? O que vai ser preciso para o capricorniano, principalmente no final de semana? Perdoar, soltar e refazer os planos, tá bom? Reorganizar as rotas aí. Marte em Leão vai te chamar para pensar um pouco no que vale a pena investir, principalmente no emocional e no financeiro, tá bom? Se você tá vendo que não te eleva, não te tira do lugar, desiste, tá bom? Deixa para lá, respeita a energia das coisas. A carta da semana é a casa tá pedindo, cuide do seu interior, tá bom? Cuide do que tá por dentro, tá tudo indo muito bem para o capricorniano, só no final de semana se cuida. Vamos para o aquário. Aquário tá com a cabeça lá longe, tá sendo testado nos relacionamentos, alguém que pode desafiar você e você acabar saindo do controle. Cuidado, principalmente no final de semana. Tudo que te trava e você não tem liberdade essa semana, vai acabar, tá? Então, se prepara aí para os fins, tá bom? Para o aquariano, desafio à frente. Eita, ó, estratégia, paciência, é o que você vai precisar, tá? E se for para terminar alguma coisa, pensa que é para algo melhor, tá bom? E já vamos para os piscianos. Saturno está saindo do seu signo, tá nos últimos graus aí, tá um tom de despedida, então vai mexer com o emocional. É hora de amadurecer, cuidado com os sonhos, de ficar escapando, né? Não viver aqui na Terra, tá pedindo pé no chão para você, tá bom? E a carta é a foice. A foice fala de cortes necessários, muito necessários, deixar para trás. Alguma coisa eu aprendi essa semana, tem bagagem que não é tua, você não precisa carregar, tá bom? Então é isso, esses foram os signos, André.